Ilustríssimo senhor professor doutor Almério Souza Machado, digníssimo presidente da Academia de Medicina da Bahia. Ilustríssimo senhor professor doutor Roberto Luiz Dávila, digníssimo, dinâmico e bravo, sem perder a ternura, presidente do Conselho Federal de Medicina. Ilustríssimo senhor professor doutor José Leite Saraiva, digníssimo presidente da Federação Brasileira das Academias de Medicina. Digníssimo professor doutor Pietro Novelino, presidente da Academia Nacional de Medicina. Ilustríssimo senhor doutor José Abelardo Garcia de Menezes, nosso líder maior hoje na medicina baiana, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia. Ilustríssimo senhor professor doutor Antônio Carlos Vieira Lopes, além de presidente da Associação Baiana de Medicina, confrade membro dessa academia, médico da honrada Faculdade de Medicina da Bahia, ilustríssimo senhor presidente do Sindicato dos Médicos da Bahia, queridíssimo doutor Francisco Magalhães, ilustríssima senhora professora doutora Lorene Pinto, diretora desta casa, nossa faculdade, onde nos formamos e aprendemos a amar e nos deu régua e passo que permitiu a gente fazer uma trajetória digna ao longo dessa vida que estou vivendo. Ilustríssima senhora professora doutora Maria Luísa Soliani, diretora da Faculdade Baiana de Medicina e Saúde Pública, a baiana de todas nós, a escola que me deu a chance de exercitar a docência morada dentro da minha cabeça, do meu coração, e além de ter me dado momentos maravilhosos, me deu a minha mulher linda, ela ali, que está ali junto da minha mãe, e que me deu aqueles dois garotos lindos ali, Renata e André. Portanto, eu sou eternamente grato à Escola Baiana de Medicina, até porque me deu esses tesouros que alegram a minha vida. Ilustríssimo senhor professor, ex-governador, ex-ministro da Saúde, professor Roberto Santos, símbolo da medicina moderna, o homem que modernizou a medicina baiana. Professor Roberto Santos está para a medicina igual a William Osler está para a medicina ocidental. Ele trouxe a modernidade. E mais do que isso, ele é o símbolo de que se pode ter vida pública sem se completar. Ele é um homem que ocupou os mais altos cargos dessa nação, governador do estado, frequentou o parlamento, ministro da saúde e saiu incólume, com a sua integridade absolutamente indiscutível. E ele, com sua história, nos dá esperança de que este país pode dar certo e que esta página que vai ser virada para o ano, vamos conseguir, exatamente porque a presença do professor Alberto, com a sua vida, nos deixa extremamente ansiosos, otimistas de que nem tudo está perdido. Ilustríssimo senhor, eu tenho a impressão que já falei todos, já cumprimentei nominalmente a todos. Portanto, eu quero me referir ao mais importante dessa solenidade, que são as pessoas que saíram das suas casas para nos prestigiar e nos permitir um momento tão fascinante como o que eu estou vivendo. São os digníssimos acadêmicos, confrades deste sodalício, os colegas conselheiros do Conselho Federal de Medicina que saíram dos seus estados e estão aqui honrando-me com as suas presenças, os colegas, os conselheiros do CREMED, colegas de turma, colegas de especialidade e de trabalho, clientes, amigos de toda a vida, que eu estou vendo aqui vários, e, portanto, sou eternamente agradecido a eles, meus familiares, base de tudo, simbolizado pela presença da matriarca, Dona Jéssica Brandão, aquela moça linda que está ali de cinza, ali na primeira fila. É uma senhora
e exerce com muita delicadeza a liderança de nossa família até hoje, e por isso que nos educou para serem pessoas sensíveis, e eu estou aqui nesse momento graças a ela. A sorte que eu tive de ser educado por ela. Muito obrigada. Minha senhora, queridos todos, quero expressar minha imensa alegria e sentimento de felicidade por estar vivendo essa noite, na qual tomo posse na gloriosa e honrada Academia de Medicina da Bahia. Sim, estou realizando um sonho, muito acalentado por cerca de 10 anos. Conscientemente, o desejo de pertencer à Academia de Medicina da Bahia nasceu quando, no início da década passada, compareci na condição de presidente do CREMEB, do Egrégio Conselho Regional de Medicina da Bahia, a posse a essa academia do ex-governador e aqui presente, Roberto Santos. Foi uma noite inesquecível, memorável. Foi saudado, por coincidência, com o presidente da academia, Almério Machado. Foi uma noite muito bonita e inesquecível. No fim daquela noite, estávamos num coquetel e o professor Jesuíno Neto, emérito desta academia e a referência da ética médica da Bahia, virou para mim com aquela voz e aquele sotaque todo próprio desse companheiro: quero lhe ver aqui nesta casa. Quando terminar o seu mandato no CREMEB, nós queremos lhe ver aqui nessa casa. Eu fiquei, num primeiro momento, surpreso, mas aí ele plantou a ideia e eu me contaminei. Fiquei tocado e comecei a sonhar. 10 anos se passaram e aí veio o tempo e eis que se elegeu a presidente dessa academia, o professor Dr. Tomás Cruz. Está aqui no momento, já chegou não? Ele me prometeu que vinha, mas acho que ele não chegou ainda, mas vai chegar. E o professor Tomás revolucionou a administração da academia, passou a dinamizar mais a casa, e ele também me estimulou a fazer alguma movimentação no sentido de expressar esse desejo de pertencer a essa casa. Foi aí que o professor Nilton Guimarães, a quem estou substituindo na cadeira número 20, que ascendeu à condição de emérito, e ele então me estimulou a candidatar-me, e eu estou aqui graças aos estímulos do professor Jesuíno, Tomás e o professor Nilton Guimarães. Minhas senhoras e meus senhores, houve ainda uma coincidência absolutamente fantástica que me fez triplicar minha alegria, que foi a coincidência histórica da eleição do professor Almério Machado a presidir a esta casa, exatamente quando ele estava sendo eleito pelos meus pares como membro titular dessa casa. E o professor Almério Machado é uma pessoa absolutamente especial na minha vida, porque, entre outras coisas, ele foi o meu paraninfo. Ele foi o paraninfo da nossa turma de medicina de 1975, dessa casa, da Faculdade de Medicina da UFRGS. Almério, ainda jovem, naquela época, vindo recentemente de sua pós-graduação nos Estados Unidos, mas já possuidor de densa formação em medicina interna e pneumologia, era um líder dentro da academia e um guru, jovem guru entre nós estudantes. Era um indivíduo extremamente professor carismático, extremamente educado e dono de invejável memória. Chamava seus alunos pelo nome. Eu não conheci outro professor que chamasse seus alunos pelo nome. É uma coisa impressionante até hoje, e eu achava aquilo de uma delicadeza, de uma solidariedade, de um estímulo àqueles ignorantezinhos que éramos todos loucos para aprender os meandros da medicina. E Almério foi essa mola propulsora, um exemplo dele assíduo, educado e
não faltava às atividades, e ele virou realmente um símbolo, e foi por isso que nossa turma o elegeu por unanimidade o paraninfo naquela festa de formatura. Portanto, jamais podia imaginar que 40 anos depois eu estaria tendo a essa possibilidade de pertencer a esta honrada casa, presidida pelo meu paraninfo de 40 anos atrás. Essa é a vida, são os acasos da vida e que faz a vida ser eternamente provocadora, fascinante, estimuladora para que a gente continue vivendo e sonhando que o amanhã pode vir a ser melhor. Minhas senhoras e meus senhores, nesse momento, entendo oportuno reconhecer a história e ir à história para buscar a origem do vocábulo academia e suas motivações e finalidades. Para isso, sirvo-me aqui da publicação Academia Brasileira de Médicos e Escritores, de autoria do professor Hélio Begliolini. Consta nesta publicação ser a academia originária da antiguidade grega, de tantos deuses e de tantas lendas. Conta-se que Dióscoros, Castor e Pólux, filhos de Júpiter, desceram à Península Ática em busca da irmã Helena, jovem, de estonteante e provocante beleza, que havia sido raptada por Teseu. Academos, herói grego, auxiliou incansavelmente em sua busca e, em função disso, foi premiado pelos deuses com a intocabilidade de seus domínios. Era uma propriedade que Academos tinha ao noroeste da cidade de Atenas. Academos aí foi sepultado na sua propriedade, sendo edificado ali, naquela propriedade, um templo dedicado à deusa da sabedoria e da inteligência, denominada Atena. Em torno deste templo havia o jardim de Academos, de inexprimível beleza, e exatamente nesse sítio, o filósofo Platão, no ano 387 a.C., reunia-se com seus discípulos para discussões filosóficas, origem de sua renomada escola, considerada a primeira academia. Este, grosso modo, seria a primeira universidade que existiu. Evocando sua descrição mítica, a academia teria também como características a fraternidade, a solidariedade e a lealdade. Os sucessores de Platão continuaram a ensinar na academia, palco de acaloradas discussões sobre dialética, ciências naturais, matemática e até mesmo estadistas eram ali educados e preparados para essas funções públicas. Porém, sempre os políticos, em 529 depois de Cristo, o imperador romano do Oriente, Justiniano I, determinou o fechamento da academia em Atenas. Marcou-se assim o fim da era greco-romana e consolidou-se a entrada da Alta Idade Média, período esse que vai do século V ao século X, e é caracterizado basicamente pela desegregação da sociedade antiga e pela formação do sistema feudal antigo. Contudo, o que provém da divindade não pode morrer. Passados 900 anos, as academias ressurgiram com a Renascença, movimento intelectual, artístico e científico dos séculos XV e XVI, que preconizava a recuperação de valores e modelos da antiguidade greco-romana, contrapondo-se à tradição medieval. Surge na Itália e se alastra rapidamente por toda a Europa, resultando em notório arejamento nas ciências, nas artes e nas ideias. A partir da Renascença, a academia passou a significar sociedades ou grupos formados com intuitos lato sensu de cultivar, desenvolver, investigar e divulgar a literatura, as artes e as ciências. Do século XV ao século XVII,
criaram-se em quase todos os países da Europa instituições afins. Em Portugal, as academias caracterizavam-se pelo cultivo das letras e também por preocupações científicas. Entre elas, destacam-se a Academia dos Generosos, de 1647, a Academia dos Seculares, de 1663, e a Academia das Ciências de Lisboa, esta de 1779. No Brasil, esta prática acadêmica e associativa, de caráter espiritual e cultural, teve início com a Academia Basílica dos Esquecidos, fundada pelo vice-rei do Brasil, Vasco Fernandes de Menezes, aqui na Bahia, em 1724. A partir daí, surgem várias outras academias, entre elas destaco a Academia Nacional de Medicina, com o presidente desta, várias vezes decana, porque fundada em 1829, em pleno Brasil Imperial, e também a Academia de Medicina de São Paulo, que esta é mais recente, de 1895. A nossa casa, a nossa academia, ela é uma senhora de meia idade, porque ela é de 1958. Feito esse apertado e sucinto retrospecto histórico, passo a revelar aos presentes os dados biográficos mais significativos, os panegíricos do patrono e do último ocupante da cadeira número 20 desse sodalício, a qual passo a ocupar doravante. São eles, respectivamente, o professor doutor Flaviano Inocêncio da Silva e o ilustre professor doutor Neudo Alves Guimarães, aqui presente, nessa solenidade, e que ascendeu à condição de membro emérito desta academia. Falando então, um resumo, um panegírico do professor Flaviano Silva, consta que ele nasceu aqui em Salvador em 1880. Diplomou-se em farmácia nesta casa em 1897 pela Faculdade de Medicina da Bahia, que funcionava o curso de farmácia, era na própria Faculdade de Medicina à época. No mesmo ano, apresentou-se como voluntário para servir no Hospital de Sangue, instalado nesta faculdade durante a Guerra de Canudo, para atender os feridos e os indivíduos mutilados daquela tragédia que se abateu no nosso estado. Colou grau de doutor em medicina em 1900. Abriu o século XX, colando o grau o nosso Flaviano Silva. Em seguida, fixou-se no sul da Bahia, exercendo a medicina em Ilhéus, Almada e Itabuna. Depois clinicou na cidade de Jiquié e mais uma vez retornou a Almada. Era um homem inquieto. Vocês vão ver que ele já era um homem com uma visão global, de globalização, era um homem bastante inquieto. Vejam só o nosso queridíssimo patrono Flaviano Silva. Depois clinicou em Jiquié, voltou de novo a Almada, mas em 1905 foi para o Rio de Janeiro. E da capital da República retornou para Salvador, passou mais uma temporada aqui. Depois de algum tempo em Salvador, retornou a Esplanada, uma cidade aqui do interior da Bahia. Naquela cidade instalou uma farmácia e exerceu a clínica durante 2 anos. Deixou a Esplanada, seguiu para Ponta Grossa, no Paraná. Foi nomeado médico da Estrada de Ferro São Paulo, Rio Grande do Sul. Pouco a pouco ficou definida sua inclinação para a pesquisa dermatológica. Comprou ele pessoalmente um microscópio e começou, de forma autodidática, a estudar e se dedicando bastante às parasitoses cutâneas. Estabilizado em sua vida profissional, regressou a Salvador a fim de dar assistência à sua mãe, que tinha ficado viúva. Em 1920, seguiu para a Europa, matriculou-se no curso de dermatologia e venerologia do Hospital Saint-Louis, oportunidade em que foi aluno de consagrados mestres da Faculdade de Medicina de Paris. Regressando da Europa, submeteu-se a concurso para a vaga de professor substituto
substituto da cadeira de dermatologia e citolografia, conquistando a cátedra. Em 1924, começou a trabalhar no Hospital Santa Isabel, que é aqui na Bahia o Hospital da Santa Casa, que foi criado junto com a própria criação da cidade em 1549 e é um centro de excelência hoje aqui na Bahia, bastante. Minha comenda caiu, não foi bem colocada. Bota aqui, Gilberto. Coloque aí, por favor. Então, como estava falando, o professor Flaviano Silva se revelou um pesquisador incansável. Publicou 170 trabalhos científicos, alguns de grande repercussão, como, por exemplo, os que se referem à leishmaniose difusa, ou rancenoide, e à forma melanodérmica do lúpus eritematoso. De sua vasta bibliografia constam publicações sobre blastomicose, esporotricose, actinomicose, granuloma inguinal, pinta, buba, pelagra, aiú e vários outros assuntos ligados à dermatologia tropical. Se tornou o foco de interesse científico do professor, a chamada dermatologia tropical. Seu nome é um dos raros de autores brasileiros que figuram no clássico Atlas publicado em Budapeste, quando do primeiro Congresso Internacional de Dermatologia, denominado Corpus Iconum Morburum Cutaneorum Dinecum, bem como na primeira edição da Bíblia da Dermatologia Alemã, o Tratado de Jadassohn. Foi o segundo especialista no Brasil a receber a distinção de sócio honorário da Sociedade Brasileira de Dermatologia, tendo sido precedido, no particular, apenas pelo eminente cientista Adolfo Lutz. Recebeu a medalha Gaspaviano pelos seus estudos sobre leishmaniose, foi professor emérito desta casa, Faculdade de Medicina também. Pertenceu a várias instituições científicas e culturais e recebeu diversos títulos e homenagens. O professor Nilton Guimarães, que conviveu com o professor Flaviano, e o substituiu na cátedra de dermatologia dessa faculdade, e também o substituiu na cadeira número 20 da Academia de Medicina, referindo-se ao patrono da cadeira, ao mestre Flaviano, fala o professor Nilton, abre aspas, do mestre Flaviano, tudo que dele se disser há de estar sublinhado pelos traços marcantes de sua personalidade, a bondade e a honestidade. Fecha aspas. Foi, indubitavelmente, um dos vultos mais importantes da dermatologia em nosso país. Além de uma personalidade marcante e excepcional dos séculos XIX e século XX, com essa mobilidade que não era própria dos homens e mais ainda dos médicos, que temos sempre uma tendência a fixar-se no lugar e ali fazer a nossa carreira, fazendo a nossa clientela e a nossa vinculação plena com a nossa comunidade. Passo agora, cumprindo o rito oficial dessa solenidade, a apresentar o panegírico à vida e obra do último ocupante da nossa cadeira, da cadeira de professor Dr. Nilton Alves Guimarães, que meritoriamente ascendeu à condição, como já falei, de emérito. O professor Nilton nasceu em Salvador em 17 de outubro de 1920, completou semana passada 93 anos de idade. Graduou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina da Bahia em 1943 e também em Farmácia em 1946. O professor Nilton Guimarães dedicou 46 anos de sua vida às atividades didáticas, atuando em várias instituições de ensino de 1944 até 1991. Recém-formado e já denotando uma vocação de professor notável que se tornaria no futuro, foi professor assistente da disciplina de microbiologia da Faculdade de Medicina da Bahia. Simultaneamente, ocupou por 2 anos a função de professor titular interino de microbiologia da Escola de Farmácia,
como já falei, anexa a essa faculdade. Com a fundação da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, a quem já me referi, na década de 50 do século passado, logo foi contratado para ocupar a disciplina de microbiologia, sendo seu titular por 3 anos. A seguir, se afastou dessa disciplina para se tornar o professor titular de dermatologia daquela faculdade. Simultaneamente, tornou-se professor titular de dermatologia da UFBA, mediante brilhante concurso público, quando defendeu tese que visou sobre problemas relativos à resistência à afecção da lepra. Função essa que exerceu de 1952 até 1986, quando se aposentou formalmente daquela universidade. Em 1957, seu conceito universitário já ultrapassara as fronteiras da Bahia, tanto que foi distinguido com convite para reger a cadeira de dermatologia da Escola Paulista de Medicina, função que desempenhou durante um ano, porém afastou-se para cumprir bolsa de estudos por 2 anos na Europa, oportunidade em que frequentou os serviços do professor Xavier Villanova em Barcelona, do professor Kim em Hamburgo e do professor Macchionini em Munique. Posteriormente, o professor Newton, um homem inquieto e sedento de reciclagem científica, mais tarde, em 1967, cumpriu estágio na famosa clínica de dermatologia da Universidade de Lisboa, o serviço do professor Juvenal Esteves. Entre as contribuições do professor Newton Guimarães, contam-se as primeiras publicações no país sobre imunologia da leishmaniose tegumentae americana, estudo e descrição pioneira da dermatose causada pela picada de mosquitos culicoides ou marins, estudos sobre a etiopatogenia e localizações iniciais das lesões histológicas da ceratoderma marginal palmar, com a demonstração de sua identidade mediante as placas de degeneração colágena de Brooks, bem como trabalhos sobre lúpus eritematoso profundo e esporotricose. Dr. Newton desempenhou intensa atividade em congressos no país e no exterior, sendo presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia e até chegou a presidente da nossa Associação Baiana de Medicina. O professor Newton Guimarães sempre soube dividir bem seu tempo e, ao lado das citadas atividades universitárias, forjou uma muitíssimo bem-sucedida carreira assistencial. Dr. Newton é dono até hoje de inigualável clientela pessoal, continua em plena atividade clínica. Em 67 criou o IDAB, o famoso IDAB, foi criado por ele, o Instituto de Dermatologia e Alergia da Bahia, e mais tarde, em 1986, ele cria a famosíssima clínica Professor Newton Guimarães, na qual lidera numerosa equipe de especialistas da área. Poliglota, professor Newton domina bem espanhol, francês, inglês e alemão. Aqui, meus amigos, meus senhores e minhas senhoras, nesta altura desse relato, cometerei algumas inconfidências. Dr. Newton honra-me com a distinção de ser um dos seus médicos. Vai raramente ao meu consultório, pois, homem de muito prestígio com os deuses, adoece muito pouco. Mas de vez em quando ele vai lá. Nessas idas, eu pude aprender a compreender, mais ou menos, o perfil de personalidade dessa personalidade da medicina baiana e brasileira. Pude observar aspectos de sua personalidade marcante, um homem culto, probo, carismático, atualizado, bem-humorado e dono de uma prosa agradabilíssima, homem de fé, devoto de Nossa Senhora de Aparecida e assíduo frequentador da paróquia católica do Jardim Brasil, onde ajuda aquela comunidade administrando e até atendendo gratuitamente no ambulatório médico beneficente daquela igreja. Pensando no professor Newton e em sua vida, lembrei-me de uma fala do nosso inesquecível jornalista baiano, Jorge Calbon, quando, expressando-se sobre a condição humana,
Jorge Calbon disse, abre aspas, há homens que se tornam instituições, são poucos. Há homens e esses que se tornam instituições são exceções. Dizia Jorge, a regra geral é o bitolamento medíocre de inumeráveis componentes do rebanho humano, que a lei da vida vai tangendo em marcha entre o nascimento e a morte. Fecha aspas. Newton Alves Guimarães é uma dessas raras personalidades que se tornam, mesmo em vida, uma instituição. Portanto, nesse momento, peço a todos aqui presentes que, numa reverência a esse mestre e sábio da medicina brasileira, o saudemos com uma calorosa salva de palmas. Finalizando esse já alongado discurso, tenho a dizer que, a par da profunda felicidade pessoal por estar, neste momento, realizando o sonho de pertencer a esse sodalício, composto pelos expoentes maiores da medicina baiana, encontro-me invadido por profunda preocupação e com a imagem pública da medicina e com o futuro dos médicos brasileiros. Identifico, dentre outros, dois fatores determinantes dessa crise existencial que nos atinge. De um lado, nunca, em tempo algum, assisti tanta agressão, desrespeito e difamação pública perpetradas pelo Executivo Federal contra os médicos brasileiros, que, numa jogada publicitária, os escolheu como culpados pelo caos instalado no sistema público de saúde do país, o SUS. Urdiram um plano denominado Programa Mais Médicos, completamente improvisado e feito a toque de caixa, alardeando como solução para o SUS, premidos pela necessidade de responder aos surpreendentes movimentos reivindicatórios de rua que assolou o país a partir do mês de junho passado, tendo esse movimento, fazendo apelo sucessivamente, claramente, exigindo um SUS de qualidade como uma das suas principais bandeiras, o governo, ao criar o Mais Médico, buscou desviar o foco dos reais problemas que paralisam o SUS, além de, claro, atender objetivos eminentemente eleitorais, dentre os quais tornar popular o desconhecido ministro Padilha, escalado pelo partido governista a candidato a governador do estratégico estado de São Paulo, que foi o subfinanciamento de governo a governo, instalando-se esse subfinanciamento e se aprofundando. Basta dizer a você, aos senhores, enquanto na década de 80 do século XX o Executivo Federal bancava 76% do custeio da saúde pública do Brasil, atualmente sua participação se reduziu a 46%. Vejam, senhores e senhoras, o gasto do governo caiu de 76% para 46%. Hoje, o percentual de recursos da União aplicado no financiamento da saúde pública não passa de 4% do PIB, cifra gritantemente inferior ao quanto gastam os demais países que têm sistema público universal semelhante ao SUS e que desembolsam esses países entre 8% e 12% do seu PIB. Brasil, 4%. Todos os outros países, 3 vezes mais, 2 a 3 vezes mais, entre 8% e 12%. O fato, minhas senhoras e senhores, é que o governo brasileiro está empregando muito pouco na saúde do seu povo, bem menos até que os nossos vizinhos mais modestos economicamente, como a Argentina, Uruguai, Chile e Costa Rica. Dessa crônica e progressiva carência de recursos derivam as demais precariedades do SUS. Sobretudo, não tenho dúvida que é a média complexidade que
insuficiente ou inexistente, trava o SUS por todo o país. Esse é o retrato por que o SUS não funciona. O SUS é um sistema para inglês ver, não funciona. Ai daqueles que estejam aqui nessa sala que precisem de utilizar o SUS. Os senhores vão ver como começa o sofrimento dos senhores. Entretanto, senhoras e senhores, a crise que atinge a medicina hoje e que realmente mais me preocupa, porque essa sim é patente, pois intrínseca à prática clínica de hoje, é a crise em torno das dificuldades de se disponibilizar as condições essenciais para o exercício clínico diário, na busca de excelência e agilidade no alívio e cura dos sofrimentos humanos, eterna razão de ser da medicina. A medicina, que era antes uma prática simples, no passado pouco eficaz e razoavelmente inócua, é agora complexa, muito eficaz, porque cura ou muda favoravelmente o curso da maioria das doenças que podem acometer os seres humanos, mas se tornou uma prática potencialmente perigosa. Deveras, tem-se que os conhecimentos técnicos científicos incorporados à medicina nos últimos 50 anos foram maiores e mais importantes do que aqueles incorporados nos últimos 50 anos. Não é coincidência, senhoras e senhores, o fato de que a expectativa de vida, a esperança de vida, que era de 40 anos até o século XIX, hoje duplicou em vários países do mundo essa esperança de 80 anos. Mas, para que essa sofisticada e complexa medicina clínica de hoje possa ser exercida adequadamente, é necessário um ambiente físico apropriado, tempo disponível a cada atendimento ou consulta e um profissional muito bem qualificado, dotado de sólidos conhecimentos técnicos e de humanidades. Deve este profissional prescrever tratamentos baseados em evidências científicas, porém adequados à singularidade de cada pessoa paciente. Sim, cada pessoa sofre e expressa suas dores e desejos de forma diferente e única. Esta é a realidade clínica própria da condição humana. Impõe à medicina uma prática eternamente ciência e arte, artesanal e pessoal, caso a caso. Senhores, trata-se de uma prática analógica exercitada num mundo digital. Esse é um conflito intrínseco e extremamente difícil de ser harmonizado diante do mundo concreto hoje ao qual estamos vivendo. Além disso, o cidadão paciente de hoje, consciente dos fundamentos civilizadores da dignidade e dos direitos humanos, exercitando princípios de autonomia e justiça, anseia por participar ativamente junto a seu médico na programação dos cuidados da sua saúde. O paciente descobriu-se dono do seu corpo e do seu destino e quer participar ativamente das tomadas de decisões acerca do seu tratamento. De outro lado, com a internet, o paciente passa pela primeira vez na história humana, passou a ter acesso ao conhecimento médico. Antes, esse saber era monopólio dos profissionais de saúde. Agora, democraticamente, todos têm possibilidade de acessar informações técnicas detalhadas sobre as possíveis razões de seu adoecimento e acerca das possibilidades de tratamento. Portanto, o médico, depois de 2.400 anos de monopólio desse conhecimento, depara-se agora, diariamente, com esse novo paciente, repleto de informações e dúvidas, ansioso por esclarecimentos e aprofundamentos, visando a separação do joio do trigo e buscando junto a seu médico de confiança a melhor solução possível para os seus problemas de saúde. Esse novo cenário exige
uma nova prática clínica voltada para a redução da assimetria histórica da relação médico-paciente. Mais do que nunca, a relação médico-paciente deve ser harmoniosa, marcada por reciprocidade, com direitos e obrigações tanto da parte do paciente quanto do médico, e equilibrada de forma que ambos busquem o bem do outro e que se respeitem suas autonomias, deliberando juntos em busca do alívio ou cura, se possível, do adoecimento motivador daquele encontro clínico. Esse novo paciente, forjado num mundo secular, globalizado e consumista, exige um profissional capaz que leve em conta, além dos dados biológicos, as influências culturais, sociais, psicológicas de cada paciente. Aspectos esses essenciais para a compreensão dos sintomas, hoje tão importante quanto o diagnóstico etiológico é o que eu chamo de diagnóstico de preferências de cada paciente para a definição compartilhada do tratamento ideal àquela pessoa que está diante de mim naquele momento mágico e intenso de uma consulta médica. E claro, obtendo um desfecho clínico favorável, será na direta proporção da sua competência de entender quais são as preferências do paciente. O diagnóstico etiológico que nos ensinamos, todos nós aprendemos a importância de fazer diagnóstico etiológico. Eu acho hoje, sinceramente, o diagnóstico de preferências do paciente tão importante quanto a realização de um consistente e racional diagnóstico etiológico. Senhoras e senhores, penso que as faculdades de medicina do Brasil e do exterior, na sua quase totalidade, na minha opinião, não estão aparelhadas para formar esse novo e sofisticado profissional. As academias, as entidades médicas deverão exercer papel fundamental no sentido de mudar esse cenário formador inadequado, mediante pressões e cobranças aos sucessivos governos. Aliás, esse sempre foi o papel das academias, fazer ciência transformadora da realidade para favorecer a felicidade das pessoas. Minhas senhoras e meus senhores, quantas agressões e difamações, estou finalizando, fiquem tranquilos, estou terminando. Quanto às agressões e difamações que os médicos brasileiros vêm sofrendo por parte do Executivo Federal, nesta conjuntura, o tempo irá aos poucos revelando os reais motivos subjacentes. Não se pode enganar a todos por todo o tempo. Quem viver, verá. Os governos e os políticos passarão. A medicina e seus médicos permanecerão. A medicina é eterna. Enquanto houver Homo sapiens perambulando na superfície da Terra, haverá sempre entre eles aqueles vocacionados para exercer o sempre honrado papel de aliviadores e curadores dos sofrimentos humanos. Senhor Presidente, finalizando mesmo, prometo, minhas senhoras e meus senhores, definitivamente eu não voto em quem difama médicos e a medicina. Muito obrigado.